Você já perdeu vendas por falar demais e nem percebeu? Não acredito que sim, né? Eu também já perdi várias vendas por falar demais e eu demorei muito tempo para dar conta e entender o porquê que eu estava perdendo essas vendas. E hoje eu vou te contar como eu resolvi esse problema e vai fazer você vender mais. Eu já perdi muitas vendas, tá? Por falar demais e eu nem me dava conta. Vou contar para vocês uma história bem rápida aqui. Teve uma vez que eu estava tendo muita reunião, muito oportunidade de venda, eu realizava as reuniões e não fechava a venda. E não era muito comum, geralmente a minha taxa de conversão sempre foi alta. Era 3 para uma venda, 4 para uma venda no máximo, nunca passava disso. Eu estava fazendo 6, 7, 8 e não fazia uma venda. Aí eu parei, pedi ajuda para um amigo meu também que trabalha com vendas e falei assim: André, é o seguinte, consegue analisar essas 3 últimas reuniões minhas, entender de repente o motivo por que eu não estou vendendo? Tu consegue dar essa análise que analisa, me dá um feedback, o que você acredita que seja um motivo da falta de venda? Beleza, eu sou uma pessoa adepta a feedbacks, então eu corro atrás de feedbacks, porque eu preciso evoluir e a gente evolui com feedbacks que fazem a gente realmente nos aprimorar e buscar estudar mais para melhorar. Fui atrás desses feedbacks e ele me passou: Gabriel, cara, tua abertura de reunião tá ótima, tu tá sendo efetivo nas tuas perguntas, tu tá fazendo o teu pitch de vendas muito bem feito, cara, tá sensacional, tá tudo bem, mas tem um problema que eu percebi: tu tá falando demais. Tu chega a deixar o teu cliente confuso com o tanto que tu fala. Cara, tu fala demais e o teu cliente acaba ficando perdido porque tu dá muita informação para ele, muita informação, e ele acaba ficando confuso. No fim das contas, tu deu uma chuva de informação para ele e tu não foi tão objetivo nessa questão porque tu confundiu ele. Então por isso tu tá perdendo tuas vendas, tenta falar menos. Eu falei: beleza. Na próxima reunião eu fui e falei menos e vocês não vão acreditar, parece uma mágica, eu fiz a venda pro mesmo nicho, mesmo segmento que eu tava fazendo reunião 8, 9 reuniões e não fechava. Fui, fiz uma reunião e fechei a venda. Qual foi o diferencial de uma reunião para outra? Que eu mudei o tempo meu de escuta e meu tempo de fala. Foi só isso. E hoje eu vou mostrar para vocês essa técnica que eu comecei a aplicar e me gerou muito mais resultado. Então, se liga aqui. Primeira coisa é aquele vendedor que é o vomitador, né? Aquele cara que fala demais, ele passa muita informação, fica dando explicação várias vezes da mesma coisa, ou querendo ser muito técnico nas explicações, acaba se tornando uma pessoa, não vou dizer que chata, mas ele acaba perdendo totalmente a conexão com o cliente que está do outro lado, porque ele não está simplesmente prestando atenção muito no que o cliente quer falar, ele quer explicar sobre o produto dele, e isso não funciona. Não é desse jeito que tu vai conseguir a melhor oportunidade de venda. Hoje, como eu atuo aqui nas vendas, eu pratico com meus clientes muito a escuta ativa. Se você ainda não pratica, você precisa começar urgente a praticar. A escuta ativa nada mais é que literalmente o que eu acabei de falar nessas duas palavras. Escuta ativa é você ouvir o seu cliente de maneira que ele se sinta que você está realmente dando ouvido para ele, dando atenção para ele, prestando atenção em todos os detalhes que ele está falando. Quando eu vou fazer uma reunião, meu telefone fica muito longe de mim, de lado, no silencioso, longe de mim. Então eu não perco a minha atenção com o telefone. Meu foco está no cliente, que nem eu estou fazendo agora, cara a cara com ele numa reunião. Fico olhando para ele, prestando atenção. Então ele me fala: Gabriel, aqui na minha empresa eu estou com 3 vendedores e eu estou com um problema de tal. Aí eu falo: ah, beleza. Então na tua empresa hoje tu tem o teu time comercial, são 3 vendedores, isso? Aí ele falava: sim, 3 vendedores, tá vendo como eu estou prestando atenção? Beleza. Ah, e você falou que tá com problema X, Y, Z. Isso mesmo, Gabriel. Pô, eu tô com esses problemas já vai fazer bastante tempo. Aí eu pergunto assim: beleza, e você já tentou alguma coisa para resolver esse problema? O que você já fez? E ele começa a falar. Então, eu tô fazendo o quê? Eu tô escutando o que o cliente está me falando e eu tô fazendo perguntas sobre o que ele tá falando, que significa que eu estou prestando atenção. Isso é uma escuta ativa. E é isso que hoje a gente pratica. Não só em reunião de vendas, por exemplo, hoje eu faço muita reunião de vendas, mas não só reunião de vendas. Isso numa ligação, numa mensagem WhatsApp, presencial. Vou dar outro exemplo para vocês. Agora há pouco, tá? Eu tava fazendo um atendimento no WhatsApp, chegou uma cliente para mim de um determinado anúncio, que é um anúncio sobre posicionamento dentro do Google, tá? Ela chegou desse anúncio, comecei a conversar com ela e eu entendi que a demanda dela não tinha nada a ver com esse perfil empresarial do Google. A demanda dela era outra, totalmente diferente. Conversando com ela, eu fiz algumas perguntas e eu entendi que aquele produto não era o melhor produto que a gente tinha no momento para conseguir ofertar para ela e solucionar o problema dela. Ela entendeu, ela falou assim: caraca, pô, nunca tinha me falado isso. E aí, conversando com ela pelo WhatsApp, fui conversando
trocamos muito áudio antes, liguei para ela, conversei e fiz a venda pelo WhatsApp. Como? E tendo uma escuta ativa e prestando atenção no que ela está me falando. Isso é o trabalho que a gente executa hoje aqui. Então, isso mudou totalmente o jogo meu com relação às vendas, tá? E fez com que eu conseguisse entrar na parte principal desse vídeo, que é a técnica de você ouvir 80% da reunião, ouvir o seu cliente 80% do tempo e você falar em apenas 20% desse tempo. Essa foi a técnica que eu comecei a usar, que fez toda a diferença dentro da minha empresa, dentro dos meus negócios de venda, dentro das consultorias que eu presto hoje para diversas empresas. Ouvir 80% do cliente e falar 20%. É isso que eu faço hoje. Antes eu estava falando 70% e deixando o meu cliente falar 30%. Por isso que eu estava perdendo venda. Hoje eu aplico essa técnica e assim, de verdade, o resultado de vendas melhorou muito comparado com o que era antes por causa dessa simples técnica. Dentro dessa técnica, uma das coisas que eu utilizo muito é o spin selling. Spin selling, todo mundo que trabalha com vendas, acredito que já ouviu falar pelo menos uma vez, que nada mais é que o S, né, de situação, o P do problema, o I de implicação e o N de necessidade. Então, S, situação, que situação o cliente se encontra hoje? Então quando tu vai fazer a primeira parte ali da entrada da reunião, me diz então, fulano, o que te trouxe hoje para essa reunião? Qual situação está a tua empresa hoje? Como que hoje está o processo comercial da tua empresa? Tem que entender a situação do teu cliente. Problema, que problema que ele está enfrentando, que problema que é, tu faz as perguntas para saber o problema, que hoje não tem empresa, qual dificuldade, desafio você está enfrentando? Gabriel, estou com desafios de vendas, estou com desafio de demanda, está chegando pouco, estou com desafio de montar um time comercial, estou com desafio de atendimento, beleza, eu vou só anotando os desafios deles. Implicação, que está implicando isso para ele conseguir ganhar mais dinheiro, no fim das contas ele entra para conseguir ter mais venda, ter mais resultado, aquele produto, por exemplo, eu vendo piscina, ele entrou em contato comigo para solucionar o problema dele ou realizar o sonho dele, então eu preciso entender o que está implicando ali, daqui a pouco dele não está realizando essa venda, dele não está conseguindo, então eu preciso entender também esse motivo. E o nosso N, que é a necessidade, que necessidade realmente que eu entrego que vai solucionar o problema dele atual. Então, quando eu uso essa técnica spin selling, eu faço perguntas inteligentes para entender o real problema que ele tem, para no final eu entregar para ele uma solução personalizada, para resolver todo o problema que está tendo na empresa dele. Então é isso que a gente faz hoje. Isso tu consegue aplicar para qualquer negócio dá para aplicar essa técnica. Aqui na empresa, esses tempos também realizei uma venda aplicando essa técnica 80-20, né? 80% escutar e 20% falar. E nessa aplicação que eu fiz com esse cliente, eu entrei com ele, me apresentei e falei, eu me chamo Gabriel Brasil, sou fundador da empresa na qual a gente soluciona o problema XYZ, já atendemos XYZ clientes pelo Brasil e pelo mundo. Beleza, eu tô aqui para te ajudar, então me conta hoje, tal. Ele começou a me falar algumas coisas da empresa dele, ele foi falando, geralmente eu gosto de primeiro deixar o cliente falar bastante, então sobre os primeiros 10 minutos eu pergunto para ele sobre quando que ele fundou a empresa, por que ele fundou essa empresa, se ele já trabalhava nesse nicho, tento entender um pouco mais a história, e as pessoas gostam de falar de si mesma, falar das suas conquistas, falar do que elas criaram, então eu deixo falar bastante, entendi vários pontos ali, aí eu vou entrando, que te trouxe essa reunião, eu fui falando, beleza. Essa reunião durou 35 minutos, em 35 minutos foi realizada a venda, porque ele foi falando, eu fui perguntando, ele falava de novo, eu perguntava, ele falava, eu perguntava, eu deixava ele falando um pouco mais tempo, perguntava. Depois eu entrei e falei, beleza, seu Arnaldo, eu tenho a solução aqui para você, eu tenho como te ajudar, tá? Entendi que hoje o teu gargalo na tua empresa é o baixo volume de leads, né, que você me relatou. Você hoje não tem um time capacitado para atender, então você precisa de um treinamento de vendas para capacitar teu time. Teu time é lento atendendo os clientes, eles levam 1 hora, 2, ou às vezes não sabem nem quanto tempo demora, então você está precisando também de um CRM de vendas inteligente ou de um chatbot mais humanizado para atender a necessidade da tua empresa com base na demanda que vai chegar nova de leads. Você hoje está sem organização comercial na sua empresa e a gente tem como resolver tudo isso para você. Ele falou, beleza, cara, é isso mesmo que eu estou precisando. Eu falei, beleza, então vamos aqui, eu vou para a tela, vou te apresentar a nossa proposta para você conhecer melhor a nossa empresa. Apresentei a nossa empresa para ele, expliquei
expliquei tudo como funcionava dentro da empresa e eu trouxe para ele a solução perfeita e personalizada para resolver o problema dele. Resultado, ele olhou assim e falou: cara, é tudo isso que eu estou precisando mesmo e eu acredito que vocês vão conseguir solucionar o meu problema. Eu falei: maravilha, senhor Naldo, então a gente dá sequência aqui e pedir para ele já os dados para efetuar o contrato. Já criamos o grupo de WhatsApp e ele já realizou o pagamento do contrato. Isso dentro de uma reunião de 35 minutos. Por quê? Porque hoje eu escuto o meu cliente e eu falo em momentos que eu preciso fazer perguntas inteligentes para entender ainda mais a dor dele. O Spin Selling nada mais é que você entendeu a dor, você entendeu o problema, você vai entregar a solução personalizada. E isso, entrando dentro da técnica do 80-20, vai ser um sucesso nas tuas vendas. Então, se você quer vender mais, então você já sabe, fale menos e pergunte mais. Comece a fazer mais perguntas e menos afirmações, que você vai ver as suas vendas decolarem, tanto no WhatsApp, quanto em reunião por videochamada, quanto em ligação, quanto presencialmente. Escute mais, fale menos, pergunte mais, faça menos afirmações. Então, se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal, curte também e comenta aqui abaixo se já passou por alguma situação assim, ou se você de repente não está conseguindo vender e agora entendeu que o motivo é que está falando demais. Comenta aqui abaixo também. Aqui em cima vou deixar o meu Instagram para você ir lá me seguir também, e toda quarta-feira, meio-dia, tá saindo vídeo novo aqui no canal. Então, até mais, valeu!